E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhauser e hoje vamos continuar aqui as videoaulas então, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre então os parâmetros aí que a gente passa para o compilador, né? Que aqui agora eu criei então 3 arquivos, .c, né? Onde que no meu main aqui eu tenho isso daqui que chama duas outras funções que está esses outros 2 arquivos ali, né? E é isso, ele não faz nada de útil, né? Ele só imprime tem um printf em cada um desses arquivos que vai imprimir o nome da função e do arquivo. Então é só isso que ele faz. Se a gente compilar isso aqui do jeito sem usar quase nada aqui, seria assim, né? O nome do parâmetro do executável, o main, o arquivo 1 e o arquivo 2, por exemplo, né? Aí compilou e executa normal, ok? Então, deixa eu remover esse executável de novo aqui. O que eu quero mostrar é o seguinte, por exemplo, a gente compilou desse jeito aqui, ó, né? Mas, só por curiosidade, né, isso aqui não precisa ser dessa ordem aqui, digamos assim, né? Como aquilo é um parâmetro, o GCC ele espera os nomes dos arquivos que vão ser compilados e os parâmetros. No caso, "-o", nome do executável, é um parâmetro, então não importa onde que ele está. Se ele está aqui, por exemplo, "-o", nome do arquivo, né? Ele vai compilar normalmente. Ou se tu quiser colocar, por exemplo, ele aqui no meio, "-o", exec, também não vai mudar nada, né? Aqui nesse gcc.gnu.org online docs, aqui você vai ter a documentação, então. No caso, o nosso GCC aqui é o 4.8, né? Então, seria esse aqui, né? Deixa eu ver qual que é o 4.8.4. Que seria algum desses. Que estaria aqui, né? Essa documentação. Mas vamos pegar aqui essa documentação aqui. Então aqui tem as documentação anteriores também de compiladores mais antigos e tudo mais. E você vai ter, né? Vamos pegar em PDF aqui, ó. E aqui você vai ter tudo sobre o GCC, né? Os parâmetros e tudo mais, né? Aí aqui você vai ver a imensidão de parâmetros. Ó. Tudo isso são parâmetros, né? Que você passa aí para o compilador, que você pode estar passando, né? Para o compilador, para ele fazer uma série de coisas diferentes. Vamos procurar um aqui, o menos. Vamos ver esse parâmetro primeiro, né? Que é o "-wo". Isso daqui quer dizer que ele vai habilitar todos os warnings, que são os que estão nessa lista aqui. Ó. Todos os warnings que estiverem nessa lista vão aparecer nesse nosso, quando a gente usar esse comando, né? Então, nesse caso aqui, agora vocês viram que eu compilei, né? Aqui o nosso, eu compilei aqui isso daqui, ó, e não deu um warning nenhum, né? E o nosso executável está funcionando, ok? Mas como eu não criei, se vocês verem aqui na pasta, deixa eu mostrar aqui na pasta, eu não tenho o arquivo .h que eu digo para o main onde é que está os protótipos das funções que estão dentro desses arquivos, né? Então, eu vou, quando eu colocar aqui o nosso warning, para imprimir os warnings, por exemplo, "-o" aqui, aí ele vai ver que tem 2 warnings, que seria aquele lá, uma declaração implícita, né, dessas funções. Função arquivo 1 e função arquivo 2, que estão dentro desses 2 arquivos aqui, né, são 2 funções, né. E o nome do warning, que está na lista de todos os warnings que fazem parte da lista de quando você usar o comando para executar todos, para ver todos os warnings, né, esse seria o warning, né, que está lá naquela implicit function declaration, que vai estar por aqui em algum desses da lista aqui, né? Que no caso seria esse daqui, né? Aí, então é isso. Agora vamos ver então, digamos assim agora, né? Esse warning aqui, eu quero transformar ele num erro, né?
Por exemplo, eu não quero que ele compile. Nesse caso aqui, ele informou os warnings para mim, mas ele gerou o executável que vai funcionar normalmente, né? Deixa eu remover esse executável. E agora vamos dizer pro GCC, não, eu quero que você diga com o w error que todos os warnings vão ser tratados como error, né? Ele não é para deixar nem gerar o meu executável na saída se tiver algum warning, né? Algum desses warning que tiver nessa lista do WAll ali, né? Então, agora ele disse aqui, ó, o CC1, né, que é o compilador, sei lá, disse que agora todos os warnings estão sendo tratados como erros, né? Então, agora ele nem gerou o nosso executável na saída. Então, a gente precisa resolver ali os nossos warnings primeiro, né? Então, como é que a gente resolve isso? Vamos fazer primeiro mais um teste aqui. Vamos entrar aqui no main e digamos que vamos tentar, ao invés de criar um arquivo .h, vamos tentar incluir o nosso próprio arquivo, que seria, como eu disse, né? Lembra que quando você está falando de uma pasta padrão, você coloca o maior e menor, e quando você está falando da pasta local, você coloca as aspas, né? Isso eu já falei em alguma aula anterior aí, né? Então seria o nosso arquivo 1.c, vamos incluir um arquivo .c para ver o que o compilador vai fazer, né? Arquivo 2.c, esses são os nossos dois arquivos, né? Então, vamos tentar compilar isso agora. E, obviamente, agora ele deu um erro diferente, que seria você está definindo duas vezes a mesma função. Porque como eu estou passando o arquivo para ele compilar, e dentro do main eu chamei esses outros dois arquivos, seria quase como você está declarando, né, duas funções com o mesmo nome, né? Porque você está chamando dentro desse arquivo e esses dois arquivos aqui também tem aquela função. Então acaba você querendo compilar duas funções com o mesmo nome, né? Então tá aí um problema que por isso que a gente usa então, né, o H para fazer então essa ponte aí, né? Que seria os headers, que são especial para fazer esse tipo de coisa, né? Então vamos criar aqui o nosso, sei lá, pode ser qualquer nome, né? Teste.h. Aí a gente vai criar lá os nossos protótipos, que são os nomes daquelas funções, né? Então, função arquivo void função arquivo 2, né? E é isso. Só isso que precisa ter nesse arquivo. Aí a gente vai lá e vai incluir ele aqui no nosso main, né? Aqui teste.h. Aí vamos tentar compilar agora. E ele vai compilar normalmente, né? Não, porque foi resolvido aquilo. Mas vamos de novo aqui dentro do main e vamos fazer o seguinte. Eu falei em aulas passadas, né, sobre isso aqui já, sobre quando eu tenho um arquivo na própria pasta, ele tem que ser tratado com aspas, né? Se ele está na própria pasta. Se ele está nas pastas padrão, ele tem que ser tratado desse jeito com maior e menor, né? Que agora ele não encontrou isso, né? Porque ele não está naquelas pastas padrão, ele está na pasta local. E eu não disse para ele com as aspas que era a pasta local, né? Então, como que eu poderia resolver isso deixando desse jeito? Quero que esse arquivo, digamos que seja numa pasta tipo padrão, né? Então eu vou aqui e digo o seguinte pro compilador, né? Pro nosso GCC, eu digo para ele menos i maiúsculo, que eu vou dizer um diretório para ele, né? O menos i maiúsculo, eu defino um diretório padrão, eu incluo um diretório padrão onde ele vai buscar por arquivos de inclusão, né?
Então, ponto bar. E ponto bar representa aqui, né? Neste local mesmo, né? Como eu estou compilando nessa pasta, então ele vai definir como sendo essa pasta aqui, né? O vídeo aulas aqui. Então, agora ele vai compilar normalmente, porque agora essa pasta vídeo aulas vai estar sendo inserida lá nas pastas padrão, onde ele vai buscar isso, né? Ok? É claro, eu posso até criar aqui, por exemplo, um diretório, por exemplo, né? Pasta, por exemplo, e mover o nosso teste.h para dentro de pasta, né? Aí, ao invés da gente colocar aqui na compilação ponto bar, que é esse local, a gente bota pasta, que daí você não precisa nem sequer mudar lá dentro do arquivo para dizer que vai estar dentro de pasta, né? Lá dentro do main eu não preciso nem dizer e ele vai compilar normalmente. Mas digamos que eu queira deixar, né, aqui desse jeito assim, ele não vai encontrar, então a gente pode ir, por exemplo, também dentro do arquivo main e colocar aqui então, né, o pasta barra aquilo ali, né? E agora então isso aqui vai funcionar normalmente também, né? Então essas são algumas formas de você incluir os arquivos .h, né? Quando a gente inclui, por exemplo, quando a gente inclui, por exemplo, aqui no nosso main esse stdio.h aqui, ele sabe isso porque isso já está no próprio lá nas definições, quando foi gerado essa pasta de ferramentas que compilam, já foi definido que ele vai procurar naquelas pastas padrão já, né? Então, se a gente colocar aqui na compilação agora um "-v" para ele imprimir tudo aquele lance, né, que eu falei, a gente vai ver que as pastas de inclusão dele, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, vamos achar aqui seria as pastas onde que ele vai procurar, que no caso o nosso stdio está dentro desse usr include, né? E ele vai procurar também coisas dentro dessas outras pastas padrão aqui, ó, né? E agora ele passa a procurar esse ponto barra também, que é esse que a gente adicionou, né? Então essas essa aqui seria onde ele vai procurar pelos include que tem aspas, né? E aqui então aonde ele vai procurar por esses que tem então o maior e menor, né? Ok, então seria isso, né? Agora vamos ver um outro comando aqui, né? Uma outra linha de parâmetro aqui para o nosso compilador, né? Vamos usar esse noStdInc aqui, ó, que seria o seguinte: quando usar esse noStdInc, por exemplo assim, aí eu vou estar dizendo pro GCC, ó, você não é para usar as inclusões standard ali, né, que são aqueles padrão lá, que no caso o nosso stdio.h está na lista desses include standard ali, né? Então, quando eu usar isso aqui, ele vai dizer, ó, eu não tô achando esse stdio, né? Então, ele não achou o stdio porque eu tô dizendo para ele não incluir os arquivos de include standard, né? Aí agora se eu usar então o noStdlib, que daí sim é as bibliotecas, aqueles arquivos .a, né? De onde que está no caso a função printf, putS, tudo que faz parte do standard, né? Standard library. Então agora ele vai dizer, ó, eu não tô achando onde é que tá, que no caso, né, no main, quem que chama o main, tipo start, isso aqui na verdade esses detalhezinhos a gente vai ver mais lá pra frente nas videoaulas, quando a gente vê o que são
símbolos, né? Como que as coisas, como que o link linka todas essas funções tudo junto, tudo mais, né? Mas por enquanto, então, o que a gente pode dizer sobre isso é que ele não encontrou as funções, né? Porque não for, eu mandei ele não incluir as bibliotecas standard que essas funções estão lá dentro, né? Então ele não achou, certo? Outra coisa que eu posso fazer também é, digamos, eu tenho aqui no meu arquivo main, né? Eu tenho esse, por exemplo, eu tenho um define aqui, né? Que diz o seguinte: variável com valor aqui, sei lá, 1, 2, 3, né? Isso é o nosso define, que vai ser substituído, por exemplo, aqui no meu printf, né? Digamos que eu queira imprimir isso daqui aqui, esse valor, né? Então vou botar aqui 1%i para imprimir isso daqui aqui e vou botar aquele variável aqui, bem desse jeito assim, né? Aí eu vou compilar isso. Opa, deixa eu tirar isso daqui. E daí eu vou executar isso. Aí ele imprimiu aquele valor 1, 2, 3 ali, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui dentro e vamos comentar isso daqui. Aí, se a gente tentar compilar isso, ele não vai encontrar aquilo ali, né? Porque eu comentei, então ele não achou esse nome variável, né? Mas digamos, eu quero passar por aqui. Na própria compilação eu quero passar isso para ele. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, lembra que eu falei, né? Em qualquer lugar, não importa onde aqui, só que, claro, não vai botar no meio de um parâmetro, né? Tem que ser sempre, tipo, isso daqui é um parâmetro, isso daqui é um parâmetro, isso é um parâmetro, isso são os arquivos de compilação e isso é um outro parâmetro, né? Não pode colocar no meio de um parâmetro, né? É óbvio. Mas eu vou colocar um "-d" maiúsculo e definir aqui lá, variável igual a 43, por exemplo, né? Ele compilou normalmente porque eu estou passando pro próprio GCC aquele define lá, né? Eu estou passando isso para o pré-processador, né? Então, se eu executar isso daqui, vai continuar agora aqui, imprimiu nesse caso aquilo que eu passei aqui, ó, né? 43, ok? Então, é uma forma também de você criar defines de fora, né, na própria compilação, né, no momento de compilação. Agora, digamos que nesse caso, quando a gente usou o printf e tal, essa standard library ali já é incluído para a gente por padrão, né? Então a gente simplesmente escreveu lá printf e tudo mais e tudo funcionou tranquilamente, né? Ok, agora digamos que a gente queira criar uma thread, por exemplo, né? Então vamos entrar aqui no nosso arquivo e eu já criei isso aqui, né, para ser rápido a coisa aqui. E essa é a função que vai ser a thread, né? Essa aqui é uma variável do tipo thread e isso daqui é para criar a thread, né? Certo? Aí eu vou tentar compilar isso aqui. Eu tirei lá os warnings e tudo mais para não encher a tela aqui de coisa, né? Aí ele vai dizer, ó, não sei onde é que tá esse pthread, eu não sei que tipo que é, né? Então a gente precisa primeiro incluir aqui, né, normalmente. Eu vou incluir então o nome do arquivo que trata threads é pthread.h. Aí agora ele vai dizer, ué, eu não sei o que é esse pthread create, que é aquela função que cria thread, né? Tipo, agora ele achou essas referências para isso daqui, que é um tipo de dados que foi criado dentro desse arquivo e tudo mais, né? Só que ele não achou o que é isso aqui. Porque essa função está em alguma biblioteca que a gente não sabe onde é que está, né? Por exemplo. Aí ele não conseguiu achar isso, né? Então, o que a gente faz? Aí nesse caso, né, como ele não achou aquela função pthread create, a gente vai colocar "-l", minúsculo, que significa o nome da biblioteca, né, library,
e daí o nome da biblioteca, que seria pthread, né? Aí ele achou então, né, a biblioteca onde é que está aquela função, né, onde é que está aquela função pthread create, e daí se a gente executar isso daqui, ele vai funcionar normalmente, né? Nesse caso, então, a biblioteca pthread, né, que é a biblioteca que eu disse para vocês, né, que quando a gente inclui as funções de uma biblioteca, as bibliotecas estão no arquivo .a, né? Nesse caso está dentro de usr, lib, aí aí a nossa máquina, que seria o i386 aqui, né? Então, usr, lib, i386 GNU aqui. Aí aqui dentro vai ter libpthread. Esse seria o arquivo .h, então, né, sempre, no caso, esse é o nome da biblioteca. Aí sempre, quando a gente coloca "-l", ele vai procurar dentro das pastas padrão por um arquivo chamado, que começa com lib escrito, né, e daí aquele nome que a gente colocou, e .a. Então a gente sempre só coloca o nome, né, da biblioteca, que ele vai vir nas pastas padrão e procurar por lib, o nome que a gente colocou, .a, que lá dentro vai estar as funções, então, no nosso caso, aquela pthread create lá, né? Então é isso, né? Como eu mostrei, né, para vocês aqui, ó, tem uma imensidão de outros comandos que a gente vai vendo também no decorrer aí das videoaulas, conforme for necessário, né? Conforme depende do que a gente estiver estudando, eu vou falar mais sobre alguns comandos em específico, mas esse é o documento oficial, né, que você pode estar procurando e vendo e testando, né? Tipo, vai ter um resumo de cada um desses parâmetros, né? E é isso. Até a próxima videoaula.